Olá, eu sou o Fernando Rios, seja bem-vindo ao meu canal, mais um vídeo. E hoje vai ser baseado em Filipenses, capítulo 3, eu vou estar lendo a partir do verso 5. Vou estar lendo o verso 5, o 6 e o 7, ok? Então vamos lá. O texto diz assim, são palavras de Paulo, né, aos filipenses, né, a igreja de Filipos. Então Paulo escreve essa epístola à igreja aos filipenses, e é o capítulo 3, a partir do verso 5. Circuncidado ao 8º dia. Então Paulo está dizendo que ele foi circuncidado ao 8º dia. Da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim. Hebreu de hebreus, segundo a lei, fui fariseu. Segundo o zelo, perseguidor da igreja. Segundo a justiça que há na lei, irrepreensível. Mas o que para mim era ganho, passei a considerar como perda por causa de Cristo. Veja bem, Paulo ele está aqui praticamente passando a sua biografia, obviamente. Ele está assim, relatando uma autobiografia nesses poucos versos, obviamente, que de forma muito resumida, né? Então ele está falando para os filipenses, eu fui circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, eu sou da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus. Então, veja bem, parafraseando, Paulo se considerava um hebreu acima da média, né? Hebreu de hebreus, segundo a lei, fariseu, e nós sabemos que ele era da escola de Hilel, né? Hilel era avô de Gamaliel. Então, nós sabemos que Paulo cresceu aos pés de Gamaliel, né? Hilel, um dos fundadores de uma escola farisaica que era avô deste Gamaliel, que, por sua vez, Paulo cresceu aos seus pés. Segundo o zelo, eu fui perseguidor da igreja, ou seja, o que ele quer dizer? Eu fui muito zeloso à lei. Eu zelava da lei ao ponto que persegui os seguidores de Jesus, os seguidores do Nazareno, porque até então ele entendia que esses seguidores eram heréticos, né, que eles praticavam a heresia, então ele passou a perseguir. Segundo a justiça que há na lei, eu era irrepreensível. Ou seja, veja bem, ele se considerava hebreu dos hebreus, um grande fariseu, um grande zelador da lei mosaica. E mesmo com tudo isso, quando ele teve um encontro com Cristo, veja bem, mas o que para mim era lucro, então ele tinha como lucro, ele tinha como vantajoso, né? Ser um fariseu, hebreu de hebreu e assim por diante, mas a partir do momento que ele teve encontro com Cristo, por causa de Cristo, tudo aquilo que ele achava que era lucrativo, vantajoso, ele passou a considerar como perda. Ou seja, começou a considerar como praticamente nada. Então é interessante essa abordagem de Paulo, porque nós começamos a perceber e aplicar que as nossas maiores riquezas são as riquezas que nós temos em Cristo. Daí eu lembro de uma história, um pai, ele foi visitar a garagem do seu filho e viu na garagem uma caixa. E nessa caixa tinha vários troféus, medalhas, e aquela caixa estava prestes a ser jogada fora. Era uma caixa onde estavam medalhas, troféus que iria para o lixo. E o pai dele começou a refletir, tanto sangue, suor e lágrimas que ocorreu na vida do seu filho, que saiu dos olhos do seu filho, que saiu das veias do seu filho, tanto que o seu filho lutou, tanto que o seu filho correu atrás para conseguir aquelas medalhas, aqueles troféus, mas naquela altura da vida do seu filho, aquilo não tinha mais nenhum valor. Isso me faz lembrar também de um jovem que colecionava, né? Colecionava vários tipos de coisas, por exemplo, cartão telefônico. Né? Talvez os mais novos não vão saber nem o que é isso, o que é um cartão telefônico para você ir no orelhão fazer uma ligação, obviamente em tempo de smartphone, né? Fichas de ligação em orelhão, enfim, ele era um colecionador.
Ele colecionava de tudo que é tipo de coisa que você imagina que aos olhos dele tinha grande valor, que era uma relíquia. Aí ele convidou alguns amigos e ele colocou essas coisas que ele colecionava dentro de um porta-mala de um carro e convidou os amigos e passou a apresentar aquela coleção aos seus amigos, e os amigos não deram moral nenhuma para aquela coleção. Aos olhos dos amigos aquilo não passava de velharias, de coisas velhas e inúteis. E o que nós aprendemos com isso? Que nós precisamos na nossa vida dar valor, principal valor, no que não é material. Eu não estou dizendo que você não pode estudar, que você não pode buscar um curso de capacitação, um curso superior, um curso técnico. Não estou dizendo que você não possa conquistar uma casa, conquistar um carro. O que eu estou tentando nesses poucos minutos desse vídeo é tentar abrir os seus olhos para não investir todo o seu tempo da sua vida em conquistas de bens materiais. Que você também consiga perceber que existe mais valor das coisas que são imateriais, entre elas as questões espirituais. Eu me recordo também, recentemente eu estava assistindo um vídeo, e eu acredito que aquele cara que estava gravando um vídeo deveria ser um grande executivo pela maneira que ele estava falando, se portando. E ele disse que estava arrumando a mala para mais uma viagem de negócio, né, mais uma viagem empresarial. E ele estava em seu quarto arrumando a mala. E, de repente, a sua filha entra no seu quarto e fala para ele assim, pergunta para ele: pai, por que você viaja tanto? E esse pai começou a dizer: eu sou um provedor, filha. Sou eu que trago sustento para casa, o alimento que você come é devido ao meu trabalho. E aí, nesse momento, essa menina disse: pai, se eu comer menos, o senhor viaja menos? Então, olha o peso dessa pergunta. Pai, se eu comer menos, o senhor vai viajar menos? E nesse momento, esse aparente executivo, homem de negócio, embargou a sua voz, lacrimejou os olhos, e ele disse assim: talvez você deva estar imaginando que eu desfiz as minhas malas e peguei na mão da minha filha e fui numa sorveteria chupar um sorvete ou fui ao cinema com ela. Mas esse pensamento teu é um pensamento de conto de fadas. Eu precisava mostrar para ela que a vida vai além de um conto de fadas, parafraseando, e que a vida é assim. É feita de escolhas e que a cada escolha tem as suas consequências, perdendo alguma coisa e assim por diante. Quando eu assisti aquele vídeo, olhando com um olhar empreendedorismo, um olhar empresarial, parece louvável a atitude desse homem, e cada um tem o seu julgamento, a sua interpretação, quando ele disse que a cada escolha tem uma perca, e realmente é assim. Toda vez que você tiver que escolher alguma coisa, você automaticamente vai estar perdendo alguma coisa. Mas se a gente olhar para o perfil da fragilidade da nossa vida, de como o tempo passa tão rápido, como o tempo aparentemente escorre entre os nossos dedos, será que mais tarde, no fim da sua vida, este homem vai se arrepender dessa atitude? Não sei, talvez não, vale uma reflexão. Eu sei, de fato, que chega um momento da sua vida, quando você se casa, quando você começa a ter filhos, que a sua percepção que o tempo está passando rápido fica cada vez mais aguçada. E esse é o momento de você ter um equilíbrio da sua vida. Realmente buscar, sim, conquistar os bens que você deseja, quem sabe uma casa confortável, um carro confortável, ter uma boa faculdade, enfim, isso sim é louvável. Contudo, não foque 100% do seu tempo nas coisas materiais. Porque quando você chegar ao fim da sua vida, você vai considerar tudo velharias, como esse jovem da história que eu contei, que quando ele estava conquistando aqueles troféus, aquelas medalhas, tanto suor, sangue, lágrima, e com certeza deveria ter um lugar de destaque na sua prateleira da sua casa, do seu quarto, mas chega um momento que aquilo não tem mais valor, que nem tem mais espaço na prateleira, que só fica gerando incômodo, ali troféus e medalhas empoeiradas. Aconteceu comigo mesmo, quando eu fui me mudar para minha nova casa,
Eu andei jogando fora algumas medalhas que estava ali enferrujada, que estava ali empoeirada, que quando eu ganhei aquelas medalhas tinha muito valor, ficava pendurado na parede do meu quarto, mas agora, nessa altura da vida, aquelas medalhas não tinham mais valor para mim, só gerava incômodo, só precisava estar limpando, ocupando espaço, e eu descartei aquelas medalhas. E com certeza você traz na tua mente também alguma coisa que você lutou tanto, mas chegou um determinado momento que aquilo não tinha mais valor para você. E muitas vezes, quando nós temos um encontro com Cristo, nós percebemos que nós temos que, como está em uma das epístolas, não olhar só para as coisas de baixo, mas olhar para as coisas do alto. Como está escrito nos evangelhos, não ficar correndo apenas de acumular ouro e prata aqui na terra, onde a traça corrói, mas acumular riquezas nos céus. Muitos são tão ricos aqui na terra, obviamente que financeiramente falando, e tão pobres numa segunda vida, na vida eterna. Chega numa vida eterna sem ter nada a apresentar e não acumulou e nem depositou nada na eternidade. Então, assim nós sabemos com certeza que as melhores coisas da vida que nós temos que dar valor são as coisas que não são materiais. No dia de hoje, nesse momento que você está assistindo esse vídeo, eu te influencio a abraçar o seu filho, a dar atenção à sua filha, a beijar a sua esposa, a falar uma palavra de afirmação, de carinho ao seu marido, ao seu filho, à sua mãe, ao seu pai. Muitos cometem o erro de dar flores apenas aos mortos, de falar palavras bonitas apenas em cerimônias fúnebres. Ali, na minha concepção e na minha crença, já é tarde. Ali só está um corpo. A alma e o espírito não está mais naquela pessoa. Então aproveite agora para você ofertar agora, fazer missões agora, doar agora, viajar agora, abraçar agora, beijar agora. Você só tem o agora. A nossa vida é como uma neblina que aparece por um tempo e depois é dissipada pelos raios do sol. A nossa vida passa muito rápido. Tente ter uma vida equilibrada, espiritualmente falando, materialmente falando, mas também socialmente falando. Não fique investindo toda a sua vida apenas no trabalho, em conquistar bens materiais. Porque quando você chegar ao findar da sua vida, que a certeza para todo homem é a morte, quando você chegar ao findar da sua vida, você vai ver que os bens materiais não passaram de velharias. E como sabe o Salomão diz, quando Salomão chegou no final da sua vida, um homem tão rico, um rei tão próspero e sábio, quando ele chegou ao findar da sua vida, mesmo que ele adquiriu todo tipo de conhecimento disponível na época, conquistou todo tipo de riqueza, teve todo tipo de mulher que você pode imaginar, ele finalizou a sua vida dizendo vaidade e vaidade, tudo é apenas vaidade. Eu espero que esse vídeo tenha agregado para você de alguma forma. Se você gostou desse conteúdo, se inscreva no meu canal. Todo dia é postado um vídeo novo. Compartilhe esse vídeo para as pessoas que você tem um amor, um valor e um carinho. Deus te abençoe. Te convido para o dia 12, 13 e 14 de setembro, aqui no YouTube, o treinamento Vivendo o Meu Propósito, todos os dias às 21 horas. Até o próximo vídeo. Deus te abençoe.